paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Instituto Teológico Fonte do Saber. Eu sou o pastor João Luiz, estarei ministrando a aula de Escatologia Bíblica 1. Vamos para a aula. O nome escatologia vem do grego, que quer dizer os últimos tratados, ou seja, os tratados das últimas coisas. A escatologia não está somente no livro do Apocalipse, mas desde os livros lá de Gênesis, os Salmos, Isaías, Jeremias, Daniel, como também no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, principalmente no livro do Apocalipse. O livro do profeta Daniel é a base principal do nosso estudo escatológico. Portanto, vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Esse é o ponto de partida para a compreensão do nosso estudo. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vamos entender as 70 semanas. As semanas, existem semanas de dias que nós conhecemos e semanas de anos. Vejamos que a Bíblia fala de semana de anos. Gênesis, capítulo 29, versículo 27. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Aqui fala de Jacó na casa de Labão. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel e foi dado Léia. Aí Jacó reivindicou seus direitos e Labão disse: trabalha mais uma semana, que daremos também a outra. Então veja que aqui venha provar que existem semanas de anos. A Daniel foi revelado o mistério dessas 70 semanas quando ele estava no cativeiro na Babilônia. Vamos estudar o porquê que foram os judeus levados para o cativeiro da Babilônia. E entre eles estava Daniel. Levítico, capítulo 25, versículo 2 ao 4. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O versículo fala que Deus ordenou para Moisés, quando chegasse na terra da promessa, trabalhar 6 anos e descansar o 7º. Mas o povo de Israel não deu ouvido à voz de Deus, trabalhou 6 anos e o 7º também, mais 6 anos e o 7º também. E Deus cobra isso de Israel, no período que eles trabalharam, 490 anos, que é da saída do Egito até a construção do Templo de Salomão. Então, Deus, posteriormente, cobra de Israel o descanso da terra. E Jeremias profetizava a respeito do cativeiro para a Babilônia, para dar o descanso desses 490 anos. Se 490 anos ele trabalha 6 e descansa 1, no final de 490 anos eles teriam descansado a terra 70 anos. Não deram esse descanso. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. O profeta Jeremias, ele era lançado no calabouço por causa dessas profecias, dizendo que ia para o cativeiro, para dar o descanso da terra, e não era aceito pelo rei de Judá. Mas tudo isso vem a confirmar
no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36 e no versículo 21, que diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Veja bem, o versículo venha falar do profeta Jeremias para cumprir a sua profecia, que ficaram 70 anos no cativeiro, para a terra agradar os dias dos sábados, ou seja, os 70 anos que Israel ou os judeus ficaram devendo para Deus. No final de 70 anos, houve um episódio que todos nós vamos lembrar dessa passagem bíblica, que é o fim do Império da Babilônia. Daniel, capítulo 5, versículo 25 ao 28, versículo 30 e versículo 31. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Observe que nesse dia Daniel deu a interpretação e naquela mesma noite morreu Belsazar. E começou a partir dali um outro reino que é dos medos e dos persas. Ali findou o seu império da Babilônia. E quando começou esse novo império persa, juntamente com os medos, cumpriu-se 70 anos que eles estavam no cativeiro. E por isso Daniel começou a orar, pedindo regresso para Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja bem, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, porque Dario representava os Medos. E você vai ver algumas partes da Bíblia fala de Ciro, porque Ciro representava os persas. Então, no primeiro ano que eles começaram a reinar, Daniel pediu regresso para Jerusalém, porque cumpriu-se os 70 anos de cativeiro. E nesse período, então veio o anjo para dar a resposta ao profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Observe que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, judeus, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. E quando cumprir-se as 70 semanas, vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados. Depois das 70 semanas, será expiada a iniquidade. Vai trazer a justiça eterna, uma justiça correta. Vai selar a visão, a profecia. E vai ser ungido o Santo dos Santos. Aí está falando da unção do nosso Senhor Jesus Cristo para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no milênio. Embora que esta passagem não diz a palavra milênio, mas fala da unção de Cristo para reinar depois das 70 semanas. Por se falar em semanas, são semanas de anos. As 70 semanas, ela tem que ter início, ela tem que ter o meio e tem que ter o fim. Então nós vamos compreender através da palavra de Deus em Daniel,
no capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos entender, então, sobre as 7 semanas. Que é desde a saída da ordem, começa a contar um período de 7 semanas, um período de 62 semanas, somando das 69, e mais um período de 1 semana. Então vamos entender a primeira parte. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Ciro, quando naquela noite em que Belsassar morre, ele representa os persas. No seu primeiro ano, ele estabeleceu um decreto dizendo: eu sou o imperador, tem uma coisa, eu vou fazer uma casa para Deus de Israel lá em Jerusalém. Deus me incumbiu de fazer esse trabalho. Então, Ciro, através desta ordem, ele manda que alguém vá para fazer a casa em Jerusalém, a casa de Deus. Então sai a primeira turma com a ordem do rei Ciro para edificar Jerusalém, e este é Zorobabel. Zorobabel, ele tem esta incumbência. Passa-se 80 anos, depois de passado 80 anos, sai uma segunda turma do cativeiro com Esdras. Esdras já vai com a incumbência de reeditar a lei ou as leis estavam à mercê, esquecido, e embora que havia neles um temor de Jeová, mas não eram praticantes como estava em Jerusalém. Então Esdras vai reforçar, vai reeditar as leis. Esdras, capítulo 8, versículo 21, 22 e 31. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Mas ainda existe judeus no cativeiro. E depois de 14 anos que Esdras havia saído com a segunda turma, ainda tem agora um judeu trabalhando no palácio real, que é Neemias. Existe ainda judeus no cativeiro. E Neemias tem notícia dos judeus que estão no sofrimento. Ele entra em oração e em jejum e apresenta para o seu senhor, para o rei, levando uma taça de vinho. Depois de ter jejuado há muitos dias, o rei conhece que ele está com seu semblante diferente e pede o que ele quer. E Neemias, ele vem dizer que ele quer ir para Jerusalém para reedificar os muros caídos da cidade. Neemias, capítulo 2, versículos 6 e 7. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me
apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Neemias, agora ele sai com a última turma, autorizado pelo rei. Ele sai com todo o povo, com todos os judeus daquele cativeiro, indo a Jerusalém. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele vai reedificar os muros quebrados, os muros que estavam as portas estavam queimadas a fogo, os sepulcros estavam destruídos. Então ele vai reformar os muros de Jerusalém. Quando Neemias termina essa parte dos muros, cessa-se a história do Antigo Testamento. Ali termina as 7 semanas. Embora você ouviu dizendo que sai a primeira turma com Zorobabel, depois, 80 anos, sai a segunda turma com Esdras, mais 14 anos, sai a última turma com Neemias. Vai dar um período de 94 anos. Só que nesses 94 anos, os judeus foram impedidos a trabalhar por um período de 45 anos. Trabalhavam um tempo, trabalhavam, impedidos. Esse período foram-se 45 anos. O período trabalhado foi de 49 anos. De Zorobabel a Neemias, 49 anos, 7 semanas. Então compreendemos as 7 semanas aonde termina em Neemias. Mas o versículo a seguir diz assim. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Observe que o profeta Daniel, ele está relatando aquilo que ele ouviu do anjo. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Quer dizer, o Messias será morto depois das 62 semanas. Como contar essas 62 semanas? Nós já vimos um período de 7. Então, de Neemias, agora começa um período, chama-se o período interbíblico, ou seja, um período em que Deus calou-se para todo Israel por 400 anos. Este período que vai desde quando Neemias termina os muros. Neemias, outro alerta, Neemias é o último livro do Antigo Testamento. Por quê? Ele não consta no final do Antigo Testamento, porque a Bíblia ela não está na ordem cronológica, mas se fosse olhar na ordem cronológica, o último livro é Neemias. Então veja, de Neemias começa agora um período interbíblico que vai até o nascimento de João Batista, 400 anos. Daí 6 meses nasce Cristo. Nesse período não houve, o povo de Israel não ouvia Deus falar. Era o motivo de ter algumas religiões, como os fariseus, saduceus, acreditando em anjo, outros não acreditavam. Então aquela coisa toda, porque Deus não falava com eles. Quando Cristo agora está em evidência, no nascimento de João Batista e depois de Cristo, Cristo morre aos 33 anos. Porém, arredondamos, porque João Batista nasce com 400 anos dos muros de Neemias. Daí 6 meses nasce Cristo. Vamos observar que dá um período de uns 400 anos e 6 meses. Cristo morre aos 33 anos, mais uns 6 meses. Compreende-se este período de 434 anos até a morte de Cristo. Até a morte de Cristo. 434 anos equivale a 62 semanas. Por isso que o versículo diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias.
e não há mais. Então Cristo morre nas 62 semanas. Então observe, 7 semanas de Zorobabel a Neemias, 62 semanas de Neemias à morte de Cristo. Na soma, 69. Está faltando uma semana. Quando Cristo morre, começa um período, chama-se o tempo da graça. Quando Cristo morre, nasce um novo período chamado o tempo dos gentios, o tempo da igreja. Porque até a morte de Cristo, só Israel tinha o privilégio do conhecimento das coisas de Deus. Mas Cristo morre, dá oportunidade para os gentios, que somos nós, que nós não somos da linhagem de Israel. Então nós temos agora o conhecimento através da morte. Então esse período é o tempo da graça. O período da graça termina no arrebatamento. Se hoje fosse o arrebatamento, começava-se a contar a última semana que está faltando. Está faltando uma semana. Uma semana de anos. São quantos anos? 7 anos. Então, este período, terminando hoje o tempo da graça, a igreja é arrebatada, começa a contar então a última semana.